Exercício 2, nós vamos trabalhar com o segundo elemento que está lá no título, tá, desse capítulo, que é de pirâmides semelhantes. Gente, eu vou explicar para vocês. Aqui eu nem vou falar por enquanto, vou explicar no exercício básico primeiro. A gente tem uma pirâmide, onde a gente tem uma área de base. Eu vou colocar a área da base com B maiúsculo para base maior, tá? E B minúsculo para base menor, só para a gente poder se orientar. Tenho uma pirâmide. Tá aqui minha pirâmide. Vou cortar. Eu sei que a minha pirâmide inicial tinha uma altura, tá? Vou chamar já de altura H maiúsculo, tá? É a altura total da pirâmide, a área da base da pirâmide. Quando eu cortei, quando eu passei um plano, aconteceu isso. Agora eu não tenho mais uma pirâmide grandona. Eu tenho um tronco e tenho uma pirâmide pequenininha, que foi o que eu tirei daqui de cima. Essa pirâmide que eu tirei aqui de cima, ela tem uma nova base, que é essa aqui, que é uma base menor. Eu cortei, já não fiquei com essa base. Deixa eu colocar assim, não fiquei com essa base grande, eu fiquei com essa base pequena, tá? Então, existe aí semelhança de pirâmides que afirma o seguinte: quando eu corto e eu tenho uma nova base aqui, eu tenho uma área de base menor. E eu tenho aqui uma nova altura, porque eu tenho uma pirâmide pequenininha, que foi o que eu tirei quando eu cortei. Então, eu cortei aqui, eu fiquei com essa pirâmide pequenininha desse lado. Então, aqui eu tinha a altura que ia até aqui em cima, e essa altura pequena é dessa nova pirâmide. Aqui eu tenho uma base também, só que é uma base menor. Qual é a relação que a gente tem entre a pirâmide inicial e essa? A área da base pequenininha sobre a área da base grande é igual a altura pequenininha sobre a altura grande. Como eu estou trabalhando com área, para vocês lembrarem qual é a unidade de área, não é sempre ao quadrado? Lembrem por aí. Aqui eu vou elevar as minhas alturas ao quadrado. Se eu estivesse trabalhando o volume, tá? O volume da inicial, então, o volume pequenininho e o volume grandão. O volume da minha pirâmide inicial, volume da minha pirâmide final, aquela que eu cortei. Então, é a pequenininha e a grande. Também vou ter Hzinho e vou ter H. Qual é a unidade de volume? Não é o cubo? Então, quando eu estiver trabalhando volume, eu vou trabalhar ao cubo. Essa é a relação que a gente tem para a parte de semelhança de pirâmides. Então, vamos lá. A gente vai aplicar isso em muitos exercícios agora, tá? Exercício 2. Em uma pirâmide heptagonal, eu não consigo desenhar, tá, gente? Ela tem a base, que é um heptágono, 7 lados. De 18 centímetros de altura. Ela tem 18 centímetros de altura. A base tem uma área de 144 centímetros quadrados. Então, a minha pirâmide grande, ela tem 18 de altura
e ela tem uma base de 144 centímetros quadrados. Quando eu cortar, ele fala assim, calcule a área da secção transversal. A área que vai aparecer quando eu cortar é a área da pirâmide pequenininha que eu tirei. Então, ele quer saber a área da base pequena. Esse corte, ele me falou que dista 12 centímetros da base. Então, a 12 centímetros eu cortei. Isso vai significar que a altura da minha pirâmide pequena, que está lá em cima, é 18 menos 12. Então, é de 6 centímetros. Então, a pirâmide grande, ela tem uma base de 144 e ela tem uma altura de 18. A pequenininha, que foi o resultado quando eu cortei, ela tem uma área da base que eu não sei. E qual a altura? Se eu cortei aqui a 12 centímetros, sobrou quanto aqui para cima? Sobraram 6 centímetros. É em cima disso que a gente trabalha. Área da base pequena, que é o que eu quero saber. Área da base grande, 144. Altura da pequena, 6. Altura da grande, 18. Como é? Área elevo ao quadrado. Vou simplificar. Área da base pequena, 144. 1/3. Só depois eu vou elevar ao quadrado, tá? Área da base pequena, 144. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Passo 144 multiplicando por 1. 144 dividido por 9. 144 dividido por 9 vai dar 16 centímetros quadrados. Então, eu acabei de achar que a área da base pequena do corte da secção é de 16 centímetros quadrados. Exercício 3. Em uma pirâmide quadrangular regular, quando é quadrada, a gente resolve o problema. Quadrangular regular, de base, altura 12 centímetros, aresta da base medindo 9 centímetros. Um plano alfa corta essa pirâmide distante 4 centímetros do vértice e separa. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com uma outra pirâmide aqui em cima, que é essa aqui, que aqui eu não sei quanto vale essa base, mas eu sei que essa altura, ela vai valer 4 centímetros. Calcule o volume do tronco de pirâmide assim determinado. Então, gente, ele não quer o volume da pirâmide grande nem da pequena. Ele quer o tronco. O que vai ser o tronco? Nada mais do que a pirâmide grande menos a pirâmide pequena. O que sobra é o tronco. Então, ele quer a parte de baixo, tá? Ele quer o tronco da pirâmide. Ele quer saber o volume aqui de baixo. Então, eu tirei a parte de cima, eu quero saber o volume de baixo. Não tenho, vou ter que calcular dessa maneira. Volume da grande menos volume da pequena. O que a gente sabe? A gente tem a fórmula do volume. Ele me deu volume da grande, 1/3, volume de uma pirâmide. Qual a
a fórmula do volume da pirâmide. Volume é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Volume, estou trabalhando com o volume da grandona. 1/3 área da base. A base vale 9. 9 ao quadrado, por quê? É um quadrado, 9 vezes 9. Vezes a altura. A altura da pirâmide é 12. O volume dessa pirâmide vai ficar 81 vezes 12 dividido por 3, que vai dar 324 centímetros cúbicos. Como é que eu acho o volume da pequena? Aí eu já vou pela nossa relação. Volume da pequena sobre 324. Altura da pequena, 4. Da grande, 12. Se é volume, está elevado ao cubo. Volume sobre 324 é igual. Aqui simplificando dá 1/3 elevado ao cubo. Volume 324, 1 sobre 27. Daqui eu vou tirar aqui, o volume da pequenininha vai ser 324 dividido por 27. Isso vai dar 12 centímetros cúbicos. Acabou o exercício? Não, ainda não respondi o que ele me pediu. Ele me pediu o quê? Volume do tronco. Quanto vale o volume da grande? 324. Quanto vale da pequena? 12. Se eu fizer um menos o outro, eu tenho o volume do tronco, que vai dar 312 centímetros cúbicos. Tá aqui, exercício 3. Exercício 4. Uma pirâmide de altura 30 decímetros, volume 1080 decímetros cúbicos, é separada em 2 poliedros por um plano alfa paralelo à sua base. Outra vez, o plano alfa corta a pirâmide, deixa um tronco e deixa uma pirâmide pequenininha em cima. Calcule o volume do tronco da pirâmide assim determinado. Gente, sempre vejam aonde vai cortar esse plano. Tem horas que ele fala dista do seu vértice lá em cima ou dista da sua base, tá? Nesse caso, nesse aqui, ele tá falando que é 20 decímetros da base. Então, eu tô aqui de baixo, ó. Então, o que eu sei? Que a minha pirâmide que eu tô trabalhando agora, o volume, é essa aqui de cima. Que tem quanto? Se aqui era 30, aqui era 20, ela tem 10 decímetros. Como eu vou calcular o volume do tronco? Vou utilizar o mesmo método anterior. Pela parte de semelhança, a gente vai comparar. Professora, mas eu tenho lá a fórmula do tronco, volume do tronco, por que eu não posso aplicar? O problema é, a fórmula do tronco, ele precisa da área da base de baixo e da área da base do corte. Eu não tenho nada disso, tá? Por isso que eu não posso utilizar. Então, aqui eu tenho que o volume da pequena dividido pelo volume da grande é a altura pequena, altura da grande elevado ao cubo. Se fosse área, era elevado ao quadrado. O volume da pequena eu não sei, da grande 1080. Altura da pequena 10, da grande 30, elevado ao cubo. Outra vez, vou simplificar, vou ter V 1080 igual a 1 sobre 27. Daqui eu vou tirar aqui, Vzinho vai ser igual a 1080 dividido por 27. 1080 dividido por 27, 40 decímetros cúbicos.
Agora eu vou calcular o volume do tronco. O volume do tronco vai ser o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. Então, o volume do tronco vai ser igual a pirâmide grande, 1080, menos a pequena, 40. Isso vai dar 1040 decímetros cúbicos. Já viram que a gente vai utilizando isso em vários exercícios. Exercício 5. Em uma pirâmide quadrangular regular, de altura 36 centímetros, cada aresta da base mede 24 centímetros. Lembrando que a gente está trabalhando com uma base quadrangular. Um plano paralelo à base dessa pirâmide e distante 12 centímetros do seu vértice, não é da base, é do vértice. Então, aqui de cima, 12 centímetros. Ele corta e eu vou ter o quê? O volume, ele perde o volume do tronco do que sobrou. Vamos lá. Gente, aqui eu tenho que é um quadrado. Se é um quadrado, eu consigo calcular o quê? O volume dessa pirâmide. O volume da pirâmide grande vai ser 1/3 área da base vezes a altura. Volume vai ser igual a 1/3 área da base, 24 ao quadrado. A altura dela, 36. Fazendo essa conta de uma maneira bem rápida, 6.912 centímetros cúbicos. Vocês viram como tá rápido o meu raciocínio para a conta? Agora eu vou fazer o quê? Vou calcular o volume da pequena. Professora, por que não calcula o volume da pequena do mesmo jeito? Porque eu não sei aqui quanto é a aresta. Quando corta aqui, eu não sei como fica, tá? Em que ponto cortou, quanto ficou esse tamanho. Então, eu tenho que ir por semelhança, não tem outro jeito, tá? Então, eu vou ter meu volume sobre volume grandão, é altura sobre altura grandona. Volume pequeno vai ser igual sobre 6.912 vai ser igual a altura 12, embaixo a altura maior, 36. Se vocês não simplificarem, imagina as contas, 12 ao cubo e 36 ao cubo, tá? Aí depois vocês vão falar, professora, mas os números são muito altos, é claro, eu não posso fazer isso, tá? Então, meu Vzinho vai ser igual a 6.912, aqui simplificando dá 1/3. 1 ao cubo é 1, ó, ficou 1/3 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que 1 sobre 27. Agora, eu vou passar 6.912 dividido por 27. É claro que aqui vem a mágica. Isso vai me dar 256 centímetros cúbicos. Lembrando que ainda não resolvi o exercício, porque o exercício, ele está pedindo o volume do tronco. Então, o volume do tronco vai ser igual volume da pirâmide total, 6.912, menos o volume da pequenininha, 256. Esse volume vai me dar 6.656 centímetros cúbicos. Gente, é por isso que os exercícios conceituais eu estou passando para vocês através de videoaula. Se vocês prestarem atenção, eles demoram um pouco para serem resolvidos, tá?
geralmente cada um cerca de 5 minutos. Além disso, o que a gente tem? Os números na aula ao vivo às vezes ficam mais difíceis para vocês enxergarem. Então assim fica mais clara a lousa. Porém, não significa que não dá para tirar dúvidas. Teve dúvida? Anota agora nesse momento. E na primeira oportunidade que a gente tiver ao vivo, eu tiro as dúvidas para vocês.